Um certo instrumento musical é formado por um tubo com extremidade fechada e outra aberta, ou seja, um tubo aberto. O tubo tem comprimento L igual a 3,4 metros. E o furo a partir da extremidade fechada. De tal forma que vibre em seu quinto harmônico, o terceiro possível. Se vibra no quinto harmônico, o N é igual a 5. Lembra aquilo que eu falei dos N's ímpares? O 5 é o terceiro modo possível, é o terceiro harmônico. Então. É o quinto harmônico? Oh, perdão. O quinto harmônico é o terceiro possível. Que o 5, ele não é o terceiro número ímpar? 1, 3, 5. Então o 5 é o terceiro harmônico possível, ou seja, o N é igual a 5. Por isso que eu falei, tem que ter cuidado com esse N ímpar quando a gente está falando de tubo aberto, sabe? Ele fala, como ele fala inicial. A velocidade do som do ar é 340 metros. E ele pede a distância mínima dele entre o furo e a extremidade fechada. Então vamos lá. Uma pergunta, isso que você interpretou de ser 5 é porque é tubo aberto, mas se fosse fechado não teria como você saber. Se fosse tubo fechado, o quinto harmônico seria o quinto harmônico possível. É porque se olhar no enunciado ele fala o quinto harmônico, mas é o terceiro modo possível. Por que é o terceiro modo? Porque 5 é o terceiro ímpar, e a gente só está falando de ímpares em tubo aberto. É porque o outro é natural também. O outro é natural, então vou ter o primeiro harmônico, o segundo, o terceiro. Em tubos abertos só tem o primeiro harmônico, o terceiro harmônico, o quinto harmônico. Fica pulando nos números ímpares. Por isso que é sempre. Mas só que na questão que está falando assim, com extremidade fechada. E ele continua lendo. Ok. Continua lendo. No enunciado. Extremidade fechada e a outra. A gente está falando de tubo aberto. Tubo fechado são os dois lados fechados. Tubo aberto é o fechado e o tubo aberto. Tá. Então ele deu um tubo pra gente, um tubo aberto, com extremidade fechada e tubo aberto. Ele fala que está no quinto modo possível. Então vai ser. Deixa eu ver. O desenho da onda, do deslocamento da onda seria esse daqui. Esse seria o desenho da onda. Não precisa saber o desenho, só para ficar bonitinho, ficar bem ilustrado. E eu vou ter um D por aqui, ó. O furo, vamos dizer que isso é uma falda, o furo vai dar por aqui e a gente vai já descobrir esse nível. Mas a primeira coisa, já que a gente está falando do tubo aberto, é que o L no tubo aberto, o comprimento do tubo, ele é um N lambda sobre 4, de tal forma que o N. Eu estou falando tudo fechado, eu estou falando isso. A gente tem um L, a gente tem um N, a gente consegue descobrir o lambda. Então 3,4 é igual a 5 quartos de lambda. Ou seja, o lambda é um valor que eu não ando na cabeça. R$ 2,72 metros. Pronto, e agora a gente vem para a parte mais chatinha da questão, que é interpretar a questão. A interpretação seria, o que ele pede é esse valor dele bem aqui, entre a extremidade fechada e o furo onde eu assopro a falta, se isso for uma falta. Só que o que acontece? Se aqui é uma representação de deslocamento, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa que falta no sábado. Não fala não. Então vamos lá. Tem que vir um pouco da parte de acústica. Você não vira acústica ainda. Na parte de acústica, Na parte de acústica, eu assoprando aqui,
um nó de pressão nesse D aqui. Ô, professor, Oi? uma dúvida. No exercício ele começa falando sobre esse quinto harmônico. Eu não entendi essa questão do enunciado que ele fala quinto harmônico. Quinto harmônico é igual assim. O N é o número do harmônico. Entendi. É por isso que eu estava falando, o quinto harmônico e o terceiro possível. Porque é o terceiro número ímpar, já que, como os abertos, a gente está falando de números ímpares. Mas aí se a gente tivesse falado sexto harmônico. Não existe sexto harmônico e tubo fechado. É tudo aberto. Isso. Tudo aberto. Isso, perfeito. Mas se a gente tivesse falado sétimo harmônico, aí meu N ia ser 7. O N é 7, só que a gente estava falando do quarto harmônico possível. Mas isso de terceiro harmônico e do quarto harmônico, tipo assim, ele colocou aí para não ficar em dúvida. Porque se ele falar só, a onda está no quinto harmônico, seria o quinto harmônico possível ou o quinto harmônico realmente quinto harmônico. Para não ficar dúvida, ele colocou quinto harmônico, o terceiro possível. Aí eu tenho certeza que o N é 5, que eu estou falando do terceiro ímpar. Por isso ele colocou esse entre parênteses para não ficar em dúvida e não ter perdido uma questão. Então, tá, voltando a falar dessa parte aqui. Se a gente tem uma flauta, e nessa flauta eu tenho um furo, eu vou assoprar nesse furo, e imediatamente nesse local que eu estou assoprando, eu vou ter um nó de pressão. Teria que saber isso para resolver a questão. E aí, eu não sei se vocês vão ver esse detalhe no próximo conteúdo e tal, mas enfim, numa flauta, o buraco que eu estou assoprando, eu vou ter um nó de pressão. Se eu vou ter um nó de pressão, como eu coloquei aqui na observação, se eu tenho um nó de pressão, eu vou ter um ventre de deslocamento. Um ventre de deslocamento é exatamente esse ponto B aqui, ó. Desse desenho que a gente fez. Exatamente esse ponto aqui. Quando eu tenho um nó de pressão, eu vou ter um ventre de deslocamento. Por que eu tenho que saber isso? Sabendo isso e sabendo que aqui eu tenho 5 lambda sobre 4, a distância daqui para cá é lambda sobre 4. E a distância daqui para cá é justamente dele. Eu tenho lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. Quando a gente viu que o L é 5 lambda sobre 4. A gente viu daqui. O L é 5 lambda sobre 4, tá certo? Do 5 até aqui está no 6. Então eu tenho lambda sobre 4, lambda sobre 4, tal. Se eu tenho um lambda sobre 4, um ventre de deslocamento, eu vou ter um nó de pressão. Se eu tenho um nó de pressão, então isso aqui é exatamente o local onde eu estou assoprando, e a partir dessa informação, uma informaçãozinha meio chata, tem que saber de acústica, a partir dessa informação, eu tiro que o D, ele vai ser lambda sobre 4. Ou seja, se o lambda eu tinha calculado que é 2,72, o D, se eu não me engano, é 0,68. Que seria justamente o D mínimo. O D, na verdade, ele poderia estar em qualquer ventre, qualquer compressão ou ventre de deslocamento. Como ele quer o mínimo, tem que ser no primeiro. No primeiro eu tenho lambda sobre 4, então o D tem que ser igual a lambda sobre 4. Seriam os múltiplos ímpares, né? Já que a gente está falando do aberto. Seria primeiro, terceiro, quinto, oito. Eu sei porque ele pede o D mínimo. Ele fala que o D é mínimo. Se o D é mínimo, é aquele ponto ali. O D poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui. Como ele quer o mínimo, é só esse valor aqui. Pronto, é isso. Tomei um pouco mais tempo com vocês porque eu tive que explicar a parte teórica de coisas normais, mas, pô, espero que tenha dado para entender. Aí vai dar para vocês estarem material um pouco melhor na semana, depois da faculdade. Desejo uma boa prova para vocês e qualquer dúvida, só